Em algum momento da sua vida, você provavelmente continuou fazendo uma coisa, trabalho, um relacionamento, uma amizade, um hobby que nem era hobby, porque você achou que você não podia parar de fazer aquilo, porque você já tinha feito muito daquilo. Seja esse muito daquilo recursos, que pode ser dinheiro, tempo, energia, amor. Essa é a falácia do custo irrecuperável. Os seres humanos odeiam contradições. Então, pensa que você está correndo em direção a um alvo e aí, de repente, tem um problema no caminho e você tem que parar de correr. A gente não gosta disso. A gente não gosta de qualquer coisa que interrompa uma continuidade intencional. Então, a gente tem uma intenção de ir até tal coisa, fazer tal coisa, chegar até aquilo, executar aquilo, viver aquilo. E qualquer empecilho que possa ameaçar essa continuidade, como estava prevista na nossa cabeça, é motivo de muito estresse. Mas a gente é louco, porque não faz nenhum sentido a gente querer continuar algo só porque já foi feito assim por muito tempo. Então, toda vez que tem alguma coisa na sua vida, pessoal ou profissional, que se enquadra nessa frase, para um pouco e pensa. A frase é a seguinte: usamos ou usei tanto tananã que seria um erro desistir agora. O tananã são recursos. Pode ser tempo, dinheiro, energia, atenção, o que você quiser. São tantas coisas assim, como, nossa, já li tantas páginas desse livro, eu não posso parar agora. Ai, já gastei tanto dinheiro com isso, não posso parar agora. Nossa, mas eu passei por tanta coisa horrível com essa pessoa, vou terminar agora? Uma substituição mais racional para esse pensamento é o de ignorar custos acumulados. Quantos recursos, lembra que recursos pode ser muitas coisas, foram usados nessa coisa? A única coisa que importa é qual é a estimativa do futuro. Podem existir bons motivos para continuar alguma coisa, mas o motivo de continuar, evite que seja o do porquê já se investiu muito nisso. Não adianta você investir mais numa coisa que não está dando certo se a expectativa é de que continue sem dar certo. Entende? Só vai aumentar o problema. Bem-vindo ao vídeo em que a gente vai falar sobre como ser mais inteligente. Já tem um outro vídeo sobre isso e esse é o segundo que estou postando. Todas essas ideias vêm do livro Arte de Pensar Claramente, que você consegue clicar aqui em cima ou na descrição e já garantir o seu, que é o que eu te indico, porque daí você aprende com a fonte, direto da fonte. Isso é uma adaptação com algumas das minhas palavras. Te convido a aprender da onde eu estou aprendendo. A próxima armadilha do pensamento é a da reciprocidade. A reciprocidade ela é essencial para a sobrevivência do ser humano e ela tem vários motivos bons de existir, dos quais a gente deve investir que ela seja cada vez mais praticada entre nós seres humanos. A reciprocidade, se a gente fosse tentar entender por que será que ela existe no ser humano, provavelmente tem a ver com a sobrevivência. Vamos supor que um dia eu saio caçar e encontro um grande animal que eu nem vou dar conta de comer inteiro. E aí eu tive sorte nesse dia, meus coleguinhas lá, não, ninguém achou nada. Aí eu divido o meu com eles. Isso me garante algum grau de possível reciprocidade de que no dia que eu não tiver sorte e não encontrar comida, se eles acharem, eles vão ser recíprocos e dividir desta vez comigo. Então é um ganha-ganha que a gente meio que administra riscos, potencial riscos, e se apoia na expectativa de receber a reciprocidade do outro com o qual a gente fez algo anteriormente. Apesar de ser lindo, existem armadilhas. Vezes em que a gente se sente obrigado a ser recíproco e aí a gente acaba sendo irracional. Isso acontece em momentos em que, por exemplo, algo não está certo, mas como essa pessoa já fez isso ou aquilo, a gente então rompe com os nossos princípios, os nossos ideais, por esse sentimento de preciso ser recíproco. E aí a gente não amadurece muitas vezes as ações que a gente vai tomar pelo impulso de que a gente precisa ser recíproco. Mas ai, a pessoa fez isso, mas ai, a pessoa aquela vez, mas ai, aquilo. Não. Você precisa pensar um pouco mais. Apesar de que ser recíproco é super legal, você vai se beneficiar de ser intencionalmente recíproco ao invés de ser um refém da reciprocidade. Por exemplo, quando você vai numa loja e o atendente é muito atencioso com você, te dá amostra, te trata bem, conversa com você, blá, 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 e aí você nem gostou muito daquela roupa que a pessoa tá te oferecendo, mas você vai lá e compra.
porque, ai, me senti mal de não comprar. Talvez aquilo seja a pior decisão que você está tomando, você está na dívida, nem gostou da roupa, não vai usar, mas por conta da necessidade de ser recíproco, você executa uma ação que você nem poderia executar, se levássemos em conta todas as outras particularidades da sua situação. Existiriam outros jeitos de ser recíproco, quem sabe um super elogio, um comentário elogiando, vários outros jeitos talvez de demonstrar sua gratidão, mais do que o impulso de agir que muitas vezes vai ser irracional. E para fechar o vídeo de hoje, o que eu quero que você pense é um que está me perturbando porque é tão real, mas é tão difícil, é que a gente tende a querer confirmar aquilo que a gente já acredita. Então, quando a gente tem uma dúvida e existem várias respostas, a gente tende a dar mais atenção e confiar mais naquela que confirma o que a gente já pensa. Muitas vezes a gente até faz perguntas que são assim, meio danadinhas, porque a resposta vai ter que confirmar a outra coisa que a gente já achava. Ela não abre o leque de possibilidades. Pensa comigo que, por exemplo, alguém diz assim: o Google é uma empresa criativa, com uma cultura criativa, e o Google é bem-sucedido. Portanto, empresas criativas são bem-sucedidas. E aí eu busco evidências dessa minha confirmação. Então eu demonstro várias empresas criativas que são bem-sucedidas. E isso parece confirmar o que eu disse. Será? Mas aí eu estou ignorando todas as empresas que são criativas e não são bem-sucedidas. E as que são bem-sucedidas e não são criativas. Um outro exemplo disso colocado no livro é de um professor, se não me engano é um experimento, um estudo, né? É de um professor que vai falar uma sequência numérica e os alunos precisam descobrir qual é a regra que faz essa sequência numérica acontecer. Então, por exemplo, a sequência é a seguinte: 2, 4, 6. Nesse experimento, os alunos diziam, bom, 2, 4, 6, 8. Aumentou 2? E o professor, 8 está na sequência. Aí os alunos tentam 10, 8, 9, 10. 11, 12, 12, 13, 14, 14. E todos estavam na regra. Então chegaram na conclusão de que a regra estava óbvia, né? Aumenta 2 números. E o professor disse não. E não é essa a regra. E aí um aluno, então, faz o contrário. Ele tenta desconfirmar a própria ideia de que seria 2 números à frente. Então ele fala 7. E o professor responde sim. O aluno tenta por mais um tempo, tentando sempre refutar a ideia que ele teve. Então, se é sempre mais 2, deixa eu tentar mais 1. E vai tentando ver se aquilo não faz sentido. E aí ele chega à conclusão de que a regra era outra. Era simplesmente aumentar o próximo número, não era de 2 em 2. Então, os outros alunos tentavam simplesmente confirmar o que eles já estavam pensando. E esse não era o melhor caminho. O melhor caminho era tentar desprovar a sua própria teoria. E aí sim você chegaria na resposta certa. Isso é muito legal, mas acho que pode gerar um certo nível de insegurança, né? Porque para cada pensamento, cada convicção, existem várias outras perguntas que a gente poderia fazer. Mas se você viu o outro vídeo, se você não viu, tem que ver, hein? Talvez você pense como eu, de que talvez seja melhor não ter tanta certeza do que a gente está falando, do que ter muita certeza e estar completamente errado, né? Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês na próxima e deixe o seu like e se inscreva se você quiser. Beijo, até a próxima.